Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jean Magalhães, sou engenheiro agrônomo e gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a compostagem, entender como ela pode ser utilizada como uma estratégia agroecológica na gestão de resíduos orgânicos. Então, o que veremos neste vídeo? A ideia, no primeiro momento, conversarmos um pouco sobre a situação do lixo no Brasil, entender como é que está essa questão da sua gestão, entender um pouco dos seus impactos e depois entender como que a compostagem ela pode entrar como essa ferramenta estratégica de gestão dos resíduos, no nosso caso, os resíduos orgânicos. Então vamos lá. Para que a gente possa entender por que utilizar a compostagem, antes de tudo a gente precisa entender a questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, entender como é que está essa questão legalmente falando no país. Foi aprovada a Lei 12.305 de 2010, intitulada Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa lei ela intitula o que são resíduos sólidos, que no caso é tudo aquilo que descartamos, que chamamos comumente de lixo. E para o nosso caso, quando fazemos um recorte do aspecto residencial, temos o que a gente chama de lixo residencial. Dentre eles, temos o lixo reciclável, que é tudo aquilo que você pode reutilizar, como plástico, papel, metal, vidro. Os orgânicos, que são os restos de alimentos, as cascas, restos de fruta, alguma folha folhosa que você não utiliza, e resíduos de jardim, no caso das podas, capinas, ali você faz ali do dia a dia. Se tiver um pequeno quintal, ou mesmo alguns jarros de planta. E o rejeito. Então, o que são rejeitos? É todo aquele lixo que gerado de produtos que você utiliza apenas uma vez. As fraldas dos nenéns, o papel higiênico, as pontas de cigarro, dentre outros. Ou seja, utilizou uma vez, acabou. Então, isso é o que se chama de rejeito. Na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ali no seu artigo 3º, ele diz que para os efeitos desta lei entende-se por, lá no seu inciso 7º, destinação final ambientalmente adequada. É o que ele chama de destinação de resíduos, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético, ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CIRNAMA, do SNVS e do SUASA. Ou seja, se você perceber, a compostagem, legalmente, ela é incluída, intitulada como uma destinação final ambientalmente adequada. Então ela se enquadra como uma estratégia de reciclagem de resíduos. E para o nosso caso, resíduos orgânicos. Então isso está bem estabelecido dentro da Política Nacional ali dos Resíduos Sólidos. Como é que está a situação da utilização, da geração dos resíduos sólidos no país? Então, tudo que é de geração de resíduos sólidos por habitantes no país, ele está caracterizado em torno de 380 quilos de resíduos sólidos urbanos gerados por habitante. Isso dados de 2022. O que gerou em torno de 76.428 toneladas de lixo, desses resíduos urbanos, no país. Isso dados da Abrelp, publicado em 2023. Dentre esses resíduos sólidos, que é intitulado lixo, dentro do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, desses 380 quilos de resíduos urbanos gerados por habitante, apenas 353 é coletado pelo serviço público, o que corresponde a 71.729.841 toneladas, ou seja,
Das 77 milhões de toneladas, 71 é coletada pelo serviço urbano de coleta. Quando fazemos um recorte para a coleta seletiva, que é essa separação dos resíduos sólidos urbanos, que é caracterizada ali como papel, os plásticos, vidro, metal e os orgânicos. Quando fazemos um recorte apenas com essa questão da coleta seletiva para entender como é que está essa situação no país, vemos que 85,3% desse material, que pode ser reciclado, ele é feita a coleta seletiva. Porém, 14,7% é destinado, né? Vai ali por lixões, por aterros sanitários, ou seja, sem dar uma utilização, né, adequada para esses resíduos. Quando vemos no gráfico do lado aqui do gráfico de pizza, percebemos que a região sul ela se destaca para essa questão da coleta seletiva, em torno de 31,9%, o sudeste em segundo com 20,3%, o centro-oeste com 11,6%, e o nordeste, para o nosso caso, a nossa realidade, apenas 1,9%, e o norte com 2%, ou seja, ainda um caminho longo a ser percorrido. No nosso caso, né, na realidade do nordeste, é apenas 2% de todo esse resíduo sólido necessita para ser trabalhada a questão da coleta seletiva, ou seja, ainda há um grande impacto, porque a maior parte desses resíduos que poderiam ser aproveitados estão indo para uma destinação inadequada. Do aspecto da disposição final adequada ou inadequada. Quando falamos disposição final adequada, estamos nos referindo aos aterros sanitários adequadamente projetados, em que evita a questão da contaminação ali, tanto dos solos, dos lençóis freáticos, como do ar, né? Tudo aquilo que é produzido de gases dentro daqueles resíduos, né? Porque no caso de um aterro sanitário bem projetado, toda a parte do chorume, do que é produzido de líquidos inadequados que podem gerar grande poluição, eles são canalizados, assim como o que é gerado de gases, principalmente o metano, né, que é um gás que é considerado de efeito estufa. Se considerarmos aqui a questão da destinação final adequada, podemos ver o gráfico de pizza à esquerda, 61,1% dos resíduos sólidos produzidos no país, eles têm uma destinação final adequada, ou seja, são direcionados para os aterros sanitários. Porém, 38,9% vai para uma destinação inadequada, ou seja, ou vai para lixões, ou vai para céu aberto, ou mesmo riachos, terrenos baldios, gerando ali impactos ambientais significativos para a sociedade. Nós vemos aqui o gráfico ao lado de barras, percebemos que no caso do sul, ele também se destaca, a destinação adequada de 71%, o sudeste com 74%, o centro-oeste com 43%, o nordeste apenas com 37% e o norte com 36%. Então, percebemos aqui para a realidade do nordeste, para a nossa realidade, que a maior parte do que é produzido de resíduos sólidos vão para uma destinação inadequada. No caso, 62%, quase 73% de tudo que é produzido de lixo, ou ele está indo ali para os lixões a céu aberto, ou está sendo colocado em terrenos baldios, riachos, rios, ou seja, locais que geram constantemente impactos ambientais significativos, como contaminação de solo, de água, do ar. E mesmo a proliferação de insetos, patógenos, de vetores de diversos tipos de doenças. Aqui trazemos aqui essa figura, também outros dados aqui da ABREMA, de 2023,
em que ela mostra aqui que o Brasil ele tem 40% do lixo descartado de forma irregular. Principal tipo de disposição de resíduos sólidos por município em 2022, ou seja, então é um percentual ainda importante e extremamente grave, porque mostra que a geração de impactos ambientais ainda é muito grande. Aqui alguns números. Então 55,4% de tudo que é produzido do lixo, ele vai para os aterros sanitários. E o que são os aterros sanitários? Como abaixo mostra. Ele é um local impermeabilizado, coberto com a captação de gases. Ou seja, aqui é um local que recebe todo o lixo e ele não fica exposto, então, ou seja, não libera gases metanos para o ambiente, e tudo que é produzido do chorume, que é aquele líquido negro escuro com as fermentações, ele não entra em contato com o solo, não contaminando lençóis freáticos. Porém, aqui 40% despejam o lixo de forma irregular, ou seja, ele vai ali para lixões, aterros controlados e para locais que nem tem informação. Quando fala aqui de aterro controlados, é apenas o solo com aplicação de uma cobertura de terra. Ou seja, ali é apenas um paliativo, mas que não resolve a questão da contaminação do meio ambiente. E o lixão, que são resíduos sólidos que são jogados diretamente no solo, ou seja, exposto, ocorrendo aí a atração de ratos, baratas, insetos e com a proliferação de diversos vetores de doenças, assim como a contaminação do solo, provocada ali pelo chorume, que é todo aquele líquido escuro liberado pelas fermentações do material orgânico, que entra em contato com o solo e com isso infiltra, entrando em contato com os lençóis freáticos, que pode estar indo alimentar rios, riachos, olhos d'água, que pode estar sendo alimentado, está se alimentando poços cassimbões utilizados por famílias. Ou seja, um problema extremamente sério e de saúde pública, podendo provocar diversos problemas de saúde de populações que estão ali próximas ou em torno desses lixões ou então aterros controlados. Aqui também é outro dado, que a Bahia é o estado com mais lixões a céu aberto e apenas 3 unidades da federação que já não existe mais a questão dos lixões. Para a nossa realidade, se observarmos aqui o ranking, o Maranhão está em 6º lugar, com 98 lixões a céu aberto registrado. Então a situação ainda é muito séria, muito grave. Ou seja, este dado apenas foi registrado. Não se sabe se isso foi subestimado, mas que é muito sério. Então, se vermos a realidade do Brasil, todos os estados, praticamente quase todos os estados ainda têm essa presença. Apenas Roraima, Rondônia e Sergipe eliminaram o aspecto dos lixões a céu aberto. Então, é um caminho ainda longo a ser percorrido pelo país para extinguir os lixões a céu aberto. E se fizermos um recorte agora dos resíduos orgânicos produzidos, o que consideramos resíduos orgânicos? As cascas de verduras, frutos, sobras, restos de arroz, sobras de carnes, peles, ou seja, tudo que é produzido de origem orgânica. Podas, restos de folha, se considerarmos os serviços urbanos da prefeitura, no aspecto da manutenção das arborizações. Então, podemos perceber significativo a questão da produção dos resíduos orgânicos no município. Então, se fizermos um recorte, no Brasil, os resíduos orgânicos são cerca de 50% de tudo que se produz
de resíduo sólido urbano. Ou seja, tudo que produz de lixo no país, em torno de 50% corresponde aos resíduos orgânicos. Ou seja, daquela total, né, de em torno de 77 milhões de toneladas, 38 milhões, 538.270 toneladas corresponde a lixo orgânico, aos resíduos orgânicos. Desse total, menos de 2% são compostados, ou seja, vão para a prática de compostagem. E 98% são descartados em aterros e lixões, sejam eles aterros sanitários, controlados e os lixões a céu aberto. Então, vemos que é uma produção significativa, importante e extremamente preocupante. Isso é do aspecto de percebermos esse montante que vai, de tudo que produzimos de lixo orgânico, vai para os aterros e lixões, né? E que é o principal lixo é o lixo principal que gera a questão do impacto ambiental no meio ambiente, principalmente porque é a partir dele que são gerados os chorumes e o gás metano que é produzido. Pode ir para a atmosfera, que é considerado um gás de efeito estufa, e o chorume pode estar fazendo contaminação do solo de lençóis freáticos. Aqui, fazendo um recorte para a zona rural, podemos perceber aqui que o material, os resíduos sólidos, que correspondem ao que tudo que é produzido de resíduo orgânico na zona rural, eles estão enquadrados aqui, principalmente pelos estercos, os estercos animais que é produzido, principalmente aqui de aves, suínos e bovinos de leite. Se observarmos aqui, as 5 regiões do país se produz, né? Tem uma produção animal significativa, onde percebemos que a região sudeste ela se destaca, principalmente com a produção de bovino de leite. Então você vê que esse gráfico de barras ele mostra que em milhões de toneladas, em milhões de metros cúbicos por ano que é produzido de gás metano, a partir da fermentação desses resíduos que é produzido por esses animais, justamente estercos e urinas. Então vemos aqui que no caso dos bovinos de leite, em torno de 3 bilhões e 500 milhões de toneladas por metros cúbicos, por ano. Só no caso dos resíduos produzidos aqui por bovinos de leite. Além em verde, os suínos produz ali em torno ali de mais ou menos 250 a 300 milhões de metros cúbicos por ano, no caso ali do sudeste, e os resíduos produzidos por aves, em torno de 500 milhões de metros cúbicos por ano de resíduos. Correspondente ali à questão dos estercos e da urina. Isso no sudeste. Fizemos um recorte aqui para o nosso caso, nossa realidade do nordeste. Também se destaca a produção de bovino de leite, que um pouco mais de 2 bilhões de metros cúbicos por ano dos resíduos produzidos ali por os bovinos. No caso ali dos suínos, em torno de 200 milhões de metros cúbicos por ano, produzido ali do gás metano, a partir dos seus resíduos, né, dos seus estercos. E no caso das aves, em torno ali de 150 milhões mais ou menos de metros cúbicos por ano de gás metano. Então podemos perceber que é uma produção significativa, de grande volume, e que se esses resíduos orgânicos dos animais, né, da zona rural, se eles não são geridos de forma adequada, esse grande volume de resíduos, eles acabam se acumulando no meio ambiente, né, nos espaços ali das infraestruturas agrárias, gerando uma série de impactos, tanto pela produção, como a gente colocou, desse metano, que ele é liberado livremente, indo para a atmosfera, e o que vai sendo infiltrado ali no solo,
todo ali daquele chorume que é produzido da fermentação desses estercos, e ao mesmo tempo que são lavados, dependendo do local, se não for bem acondicionado, lavado por água da chuva, sendo arrastado também para grotas, riachos, açudes, gerando então uma série de contaminações, seja ela pela infiltração, seja ela sendo feita pelas enxurradas das chuvas. Então você vê que, assim como na zona rural, zona urbana, a zona rural também é um espaço que há essa necessidade de se trabalhar a gestão desses resíduos, de forma que se busque evitar esses impactos, reduza, mitigue, para que esses resíduos animais não gerem problema de contaminação e de doença, e que isso possa atingir a saúde, tanto de humanos como dos próprios animais. Então, se fizermos um recorte então para os impactos, eu venho falando dos impactos, então a gente fez aqui condensou essa questão dos impactos gerados por esse dejeto, despejo irregular do lixo, de todos esses resíduos orgânicos, principalmente na questão dos lixões e aterros. Primeiro, está relacionado à contaminação do solo e das águas, como a gente tinha comentado. Como todo esse lixo ele é depositado sobre o solo, ali há uma ação de micro-organismos, começa a decompor esse material, e ali começa a liberar cheiros, liberar gases, que vai começar a produzir o gás metano, e isso segue para a atmosfera. E na parte de baixo, infiltração do que é produzido do chorume, do que colocamos. Toda essa decomposição, quando a ação microbiana ali de bactérias, esse material orgânico ele vai sendo degradado e vai se liberando. Todo o líquido, toda aquela água de constituição dele, vai produzindo o que chamamos de chorume, que é um material escuro, e ele se deposita no solo, podendo contaminar os solos, os lençóis freáticos, e podendo contaminar nascentes. Essas nascentes serem utilizadas por animais, por produtores, por pessoas, podendo provocar uma série de problemas de saúde. Outro problema sério que pode ser gerado são a proliferação de vetores de doenças. Ratos, insetos, no caso, pode provocar ali a proliferação de insetos, por exemplo, vetores da dengue, malária, então, dentre outros. Emissão de gases, como eu comentei, de efeito estufa, no caso metano, que é um gás que pode provocar a questão contribuir para o aquecimento global. Também o próprio aspecto da fumaça, não foi listado aqui, mas tudo que é produzido da fumaça, aquele odor, mau cheiro, é muito prejudicial, principalmente para quem mora próximo e tem problemas respiratórios. Então, isso é muito sério, podendo agravar os problemas de pessoas com problemas respiratórios. E a emissão de odor desagradável. Então, todo esse material orgânico, quando sofre a ação de bactérias, sem a presença do ar, você tem a ocorrência da proliferação de bactérias que chamamos anaeróbias, que decompõem materiais orgânicos sem a presença do oxigênio. E quando não tem oxigênio, ela libera odores desagradáveis, podres, se torna insuportável para quem está próximo. Então, como percebemos aí, são importantes impactos ambientais que necessita de buscarmos alternativa para que se mitigue e se elimine todos esses impactos com essa destinação inadequada do lixo. E aqui, justamente para discutirmos a questão de uma alternativa para toda essa situação em que se encontra hoje a destinação do lixo no país, essa destinação adequada, é que a compostagem ela entra como uma estratégia agroecológica na gestão desses resíduos orgânicos. Então, primeiro vamos entender o que é a compostagem. Desde o início eu tenho falado compostagem, pode ser que você não tenha entendido ao primeiro contato. Então, a compostagem é uma prática que ela aprimora os serviços ambientais de micro-organismos, insetos,
por meio da decomposição de resíduos orgânicos. Ou seja, a ação de micro-organismos, de insetos sobre materiais orgânicos, é algo natural, né, que existe na natureza. É natural, ou seja, uma folha que cai, um animal que morre, um fruto que cai, quando ele começa a entrar em decomposição é porque está ocorrendo a ação desses micro-organismos sobre ele. Então, há uma degradação, uma quebra desse material, seja uma folha, um galho, um fruto. Os micro-organismos vão degradando, decompondo, até que esse material ele seja quebrado, né, em moléculas, até chegar ali de forma, como é que a gente coloca, os seus nutrientes, os seus elementos que os constituíram, retornando novamente para o solo. Isso naturalmente ocorre, né, que são o que a gente chama de, dentro da cadeia, né, alimentar, são o que chamamos de, que são os decompositores. E a compostagem, ela justamente, como eu estava colocando, ela aprimora, né, ela aperfeiçoa esse serviço ambiental destes micro-organismos, ou seja, as bactérias e fungos e alguns insetos, eles fornecem um serviço ambiental importante para a sociedade, né, para o nosso mundo. Porque você já imaginou se não existissem as bactérias e fungos para entrar em ação de todo esse material orgânico que se acumulasse? Ou seja, então, é por isso que chamamos de serviço ambiental. Ela vai lá, eles vão lá, agem sobre esses materiais e vão quebrando de uma forma que retorna como nutrientes para o solo. E a ideia da compostagem é dar as condições para essa população microbiana para que ela seja o mais eficiente possível sobre esse material orgânico, de forma que degrade ele, transforme um material que potencialmente perigoso, poluente, num material de qualidade, um material saudável e que pode ser utilizado como fertilizantes orgânicos para você estar trabalhando no seu canteiro, no seu jardim, na sua horta, que é o que chamamos de composto orgânico, que é justamente o produto final dessa decomposição, desse serviço ambiental fornecido por esses micro-organismos. Então, em resumo, a compostagem é isso. Ela aperfeiçoa o que naturalmente já se ocorre na natureza. Aperfeiçoa de uma forma que você faz o aproveitamento de resíduos orgânicos, né, fazendo com que dê a maior eficiência possível para esses micro-organismos, para que você transforme aquele material num adubo no tempo mais curto possível, que você possa estar utilizando ali nos seus cultivos. E com isso, retirando da natureza aquele material potencialmente perigoso, que ia contaminar rios, solos, riachos, retirando da natureza e transformando num material saudável e de qualidade para a sociedade. Então, por que ela é importante? Aqui a gente fez um resumo. Ela reduz a quantidade de resíduos orgânicos enviados para aterros e lixões. Ou seja, quando você faz um aproveitamento, seja ali na sua casa, os restos de comida, as cascas, né, para você transformar esse adubo, ou você estando ali na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda, aproveitando todo ali aqueles resíduos de folhas, os estercos dos animais, de forma que ele não fique acumulado, eu reduzo essa carga. Né? No caso da zona urbana, eu reduzo, e muito significativamente, todos esses resíduos orgânicos que iria para o aterro, ia gerar ali uma série de poluentes, né? Atrair ali os vetores, como a gente comentou. Então, ela reduz significativamente esses resíduos. Reduz os impactos ambientais por meio do aproveitamento dos resíduos orgânicos. Ou seja, se eu retiro do serviço de coleta, esse material ele não vai ser um vetor ali dos insetos e nem vai entrar em decomposição de forma inadequada, gerando ali as substâncias poluentes. Ele gera um fertilizante orgânico de excelente qualidade, que é o composto que a gente comentou, e reduz custos com fertilizantes minerais. Ou seja, se o produtor ele tem sua chácarazinha ali, ou tem sua horta, ele tem ali seus animais, por exemplo,
ele faz o aproveitamento dos estercos, transforma isso em composto orgânico, ele consegue reduzir significativamente o uso de fertilizantes minerais comerciais, né? Então, ou seja, impactando de forma positiva ali na geração de renda daquela atividade que ele desenvolve. Quais os tipos de compostagem? Nós vamos ter a compostagem doméstica, essa utilizada nas residências, principalmente para quem não tem espaço para estar fazendo aproveitamento maior, grandes quantidades. Você tem ali sua casa, apartamento ou um quintal pequeno, você pode estar fazendo o que a gente chama de compostagem doméstica, que nesse caso é a utilização ali de tudo que você produz na cozinha, as cascas de verduras, frutas, folhas, restos de arroz, etc. Aí você utiliza nas composteiras domésticas. Aqui 2 modelos, esse da esquerda, você pode pode adquirir, né? Pode comprar em lojas online. E à direita aqui, uma alternativa. Você pode estar se utilizando de baldes de tinta, baldes que se vende ketchup, maionese. Pode estar utilizando para estar fazendo uma composteira alternativa. Você percebe aqui? Eles são divididos aqui em 3 partes. Você vê que de cima para baixo tem o que a gente chama de primeiro módulo, segundo módulo e terceiro, que é o último onde tem aquela torneirinha ali. O primeiro e o segundo módulo, onde vai os resíduos vegetais. O fundo das 2 primeiras é perfurado, né, de forma que os resíduos orgânicos são colocados lá, na medida que eles vão sendo decompostos, ele vai produzindo chorume, e esse chorume ele vai drenando pelo fundo perfurado. Então você é colocado o material orgânico na primeira e na segunda, considerando de cima para baixo, que são perfurados, e esse material ele é decomposto, tudo que é produzido de chorume ele desce e fica no último módulo, esse é onde tem a torneirinha. Então é acumulado ali o que a gente chama de chorume, que é o líquido escuro, que se destinado de forma bruta no ambiente é altamente poluente, mas se tratado e utilizado de forma adequada, também é um excelente adubo, assim como o composto. Então esta é a composteira doméstica. Então aqui você fica à vontade ou comprar. Aqui você vai ter diversos modelos. Essa vem com 3 módulos, mas você pode comprar com 4, com 5 módulos. Isso depende do volume que você produz dos resíduos orgânicos em casa e também ali do número de pessoas também, né, que tem em casa. Então você escolhe o modelo mais adequado. E temos também, aqui nesse caso, ainda a composteira doméstica, demonstrando aqui como é que é feito. Então você sempre faz, na hora que vai organizar os resíduos orgânicos dentro da composteira, sempre você entra com material folhoso seco no fundo, pode adquirir algumas folhas secas de plantas, é forrado o fundo e você vai alternando, como se fosse no formato de sanduíche. Uma camada de folha seca, aí outra camada do material úmido, que são os restos de folha, os frutos, e depois você vai colocando outra camada de material seco, até preencher completamente a composteira, o primeiro módulo. Esse primeiro módulo, estando cheio, ele é tampado e você coloca ele para baixo. A tampa do módulo do segundo e do terceiro módulo, que é o último, ela é perfurada, justamente para que o fundo do balde que está acima, que é perfurado, ele, na medida que vai produzindo chorume, ele vai drenando e caindo, até que caia no último balde que recebe o chorume. Então, esse tipo de composteira você pode fazer em casa, e quando está completamente cheio os 2 módulos, o primeiro e o segundo, em torno de 40 a 50 dias ele está pronto para você utilizar o material orgânico, né, que é o composto orgânico produzido nas suas plantas. Ali você periodicamente, pelo menos 2 vezes na semana, dá uma verificada, mistura pelo menos 2 vezes na semana para ir oxigenando esse material e favorecendo o trabalho das bactérias.
para que ela tenha maior eficiência nesse serviço ambiental de fazer a decomposição do material. E aqui o segundo tipo de composteiras, que é o que a gente chama de compostagem por leiras ou pilhas. Nesse caso aqui, para quem tem uma área maior, chácaras, um sítio, ou então um quintal maior, que você tem árvores, você ali tem uma horta, e você geralmente gera resíduos ali de capinas, restos de hortaliças, frutos. Então, esse daqui é interessante para quem tem esses espaços. Então, o material eles são colocados no forma de pilhas aqui, em que eu alterno materiais ricos em carbono, que é o material mais seco, e materiais ricos em nitrogênio, que são as folhas secas, capins, os restos de comida da cozinha também você pode estar utilizando, seja as folhas, as cascas de verdura. Essa forma de compostagem, que se utiliza as pilhas, né, do material, podemos trabalhar com diversos métodos, né, para o que a gente chama de pilhas ou leiras. O primeiro método é o que a gente chama de leira com revolvimento manual, né? Ou seja, eu organizo o material, faço aquela pilha, periodicamente eu preciso estar fazendo esse reviramento para que esse material ele seja oxigenado e favoreça o trabalho das bactérias. Geralmente, quando trabalhamos neste formato aqui, fazemos 3 reviramentos com intervalo de 10 dias, para que ao longo desse período você monitore a temperatura e também a questão da umidade. Então é revirado para que seja uma aeração, né, seja arejado esse material e a eficiência das bactérias seja aumentada. Aqui é o que a gente chama de leira estática. Esta aqui não fazemos os reviramentos periódicos. É feito um reviramento apenas próximo do término dela, quando ela está chegando ali para o estágio lá de maturação, ali dos seus em torno de 80 dias, 70, 80 dias. Esta aqui, o material ele é organizado, de forma que você não tem a necessidade de estar fazendo reviramento. Esse método ele é utilizado principalmente para quem você não tem ou pouco tempo ou não tem mão de obra para ficar fazendo esse reviramento. Você vê aqui à esquerda, esse formato. Esse primeiro aqui da esquerda é utilizado o material mais grosseiro para formar uma bacia. E dentro você vai jogando, vai alternando os materiais, os estercos animais com as folhas, até que elas cheguem a uma altura ali em torno de, pelo menos, no mínimo, 1 metro. De 1 metro a 1,5 metro de altura. À direita, a de cima e embaixo, uma composteira também estática, em que utilizamos ali feixes de varas. Utilizamos feixes de vara como aeradores. Esses feixes de vara eles são utilizados para favorecer a aeração do material, de maneira que as bactérias que estão ali elas consigam melhorar sua eficiência de decomposição desse material, então não havendo necessidade de estar fazendo reviramento. Aqui a leira estática com aproveitamento do chorume, é o seu terceiro método. Neste caso aqui, quando você quer fazer todo o aproveitamento do chorume, o chão ele é forrado com uma lona, você precisa ter um pouco de declividade, e em uma das extremidades você faz um buraco e coloca um recipiente. Nesse caso aqui colocamos um balde. Então toda a rega da composteira, o que é drenado de água, ela vai para esse balde. Então você pode estar utilizando ele para esse chorume produzido para retornar para a composteira, colocar de novo em cima, ou então engarrafar para ser utilizado como fertilizante foliar. Os resíduos orgânicos empregados para a compostagem. Para que a compostagem ela tenha essa eficiência que a gente comentou, no emprego do serviço ambiental, além das bactérias e dos fungos,
sobre aquele material orgânico que vai estar sendo decomposto, é preciso que os resíduos orgânicos eles sejam adequados para que esses micro-organismos exerçam serviço ambiental. Porque se ele for colocado de forma inadequada, fornecido de forma inadequada, eu começo a ter problema na degradação desse material. Ele podendo ser mais lento, levar um tempo muito maior para que você obtenha ali o composto orgânico, que é o que você quer, e também um material mais pobre. Então, o cuidado tem que ser muito grande quanto ao que você vai estar utilizando de resíduos orgânicos. Então, eu trouxe aqui para vocês este quadro com alguns resíduos orgânicos para que a gente possa conversar um pouco sobre eles. Então, esse primeiro grupo aqui, em que temos aqui os estercos animais, os bovinos, né, esterco de ave, de caprino, de ovino e também resíduos de capina. Se vocês perceberem, esse material é o que a gente chamamos de material rico em nitrogênio. Então, ali, se você ver na segunda coluna, que tem teor de nitrogênio, ela está em grama por quilo. Então, para cada quilo de esterco bovino, ou aviário, ou de caprino, ele vai fornecer uma quantidade em gramas de nitrogênio. Por exemplo, o bovino, ele fornece em torno de 15 a 20 gramas de nitrogênio para cada quilo deste esterco. No caso das aves, de 25 a 35 gramas de nitrogênio para cada quilo do esterco. E assim sucessivamente. No caso dos caprinos, de 20 a 25, os ovinos de 25 a 30, e no caso dos resíduos de capina, né, a folha, né, que você utilizar lá, aquela folha verde, ela tem em torno de 15 a 20 gramas para cada quilo de folha. Então percebam que esse material que a gente chama que é rico em nitrogênio, e ele é importante que ele tenha na tua pilha de compostagem ali. Porque é esse material que vai fornecer tanto o nitrogênio como outros nutrientes que são constituintes desse material, assim como, principalmente no caso dos estercos, vai fornecer a carga microbiana necessária para que esse material orgânico ele seja decomposto. Então ele que vai funcionar como se fosse um inoculante daquela pilha de compostagem. Se você ver ali a terceira coluna, no caso a relação CN, então você percebe também ali alguns números, alguns intervalos. O que quer dizer a relação CN? O C quer dizer carbono e o N quer dizer nitrogênio. Então é a relação carbono e nitrogênio daquele material. Uma relação carbono-nitrogênio adequada, ela tem que ficar entre 26 e 35. Para que esse material ele seja adequado para aquelas bactérias. Por que ele tem que ser entre 26 e 30, essa relação carbono-nitrogênio? Porque favorece a degradação desse material, ou seja, é um material que ele é mais maleável, como é que a gente vai dizer, entre aspas, mais mole, para que essas bactérias elas consigam quebrar, degradar, transformando esse material ali no composto. O teor de fósforo, outro nutriente que ele também fornece, então ele é importante. Então por exemplo, o esterco bovino ele fornece de 10 a 15 gramas para cada quilo de esterco. Ele vai fornecer em fósforo. E potássio, ele fornece de 5 a 10 gramas para cada quilo de esterco bovino. Então veja quanto é importante os estercos, como eles fornecem os nutrientes que são essenciais para as plantas, principalmente o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Mas também fornece outros nutrientes, micronutrientes, que mais à frente a gente vai falar um pouco deles. Então perceba o quanto que é importante, principalmente isso, nesse primeiro momento. Eu tenho esse cuidado principalmente com a questão aqui da relação CN. Então, buscar materiais que eles ficam ali entre 26 a 30. Então você percebam que boa parte deles, uma parte deles, todos estão dentro desse intervalo. Então, são importantes para que sejam colocados na pilha de compostagem. Aqui outro grupo
de insumos orgânicos, no caso as capinas, né, as sobras de capina, a borra de café, aquela que você coou o café lá naquele coadorzinho, aquela borra também ela fornece uma fração também, uma pequena quantidade de nitrogênio, que também é importante você poder fazer o aproveitamento. Então as capinas, de 15 a 20 gramas de nitrogênio para cada quilo de sobra de capina. No caso da borra de café, ele fornece de 2 a 5 gramas de nitrogênio para cada quilo de borra. Então é interessante, ao invés de você botar fora aquela borra, eu acumulo e eu posso estar produzindo composto. Ele pode ser um ingrediente e está fornecendo esse nitrogênio, que é o dos nutrientes mais importantes para a planta, para que ela consiga se desenvolver. Então veja a relação CN deles, né? Capim verde 25 a 35, a borra de café de 15 a 20, então está dentro daquele intervalo que a gente comentou, né? De 25 a 35, então é um material fácil de ser degradado pelas bactérias. Resíduo de frutas e legumes fornece de 10 a 15 gramas de nitrogênio para cada quilo desse insumo orgânico, né? Esse resíduo orgânico, e a relação CN de 20 a 30, então também dentro daquele intervalo. E as podas de árvores também, de 20 a 30, e fornece de 10 a 15 gramas de nitrogênio para cada quilo desse resíduo. Aqui eu chamo a atenção para esses materiais do meio, a palha de arroz e a serragem, a palha de milho e os capins secos. Você percebe que eu coloquei ali em vermelho a relação CN, então a palha de arroz 80 a 100, a palha de milho de 60 a 80, a serragem de madeira de 200 a 300, a relação CN, e capins secos de 50 a 80. Então, você percebe que são a relação CN muito alta. O que isso significa dentro do processo de compostagem? São materiais muito duros. E isso faz com que a população microbiana gaste muito mais energia para degradar esse material. E a compostagem ela vai levar muito mais tempo para você conseguir obter o composto orgânico. E isso é menor quantidade, porque a boa parte desse material, até mesmo para as bactérias, a decomposição é muito difícil. Né? Então, é importante você atentar para esses materiais para que eu evite colocar esses materiais dentro da compostagem. Eu tenho esse cuidado. O capim seco, você vê que ele é um pouco menor, né, de 50 a 80. Né? É um material mais duro, mas em relação aos outros, você percebe que ele é um pouco... Ele e o milho. Se eu utilizar esses dois, mas uma quantidade muito pequena, né? Eu sempre tenho que ter esse cuidado, para que não provoque uma sobrecarga da compostagem, sobrecarga da sobrecarga do serviço ambiental das bactérias. Então eu tenho sempre que fazer essa mescla de materiais mais ricos em nitrogênios, que são os materiais verdes, os estercos, e os materiais ricos em carbono, já aquele material mais seco. Então você sempre mescla. Os capins, né, você podou ali, cortou as folhas que já estão secas, então é aquele material que é rico em carbono. Então eu sempre mesclo, para ter esse cuidado entre materiais mais ricos em nitrogênio e ricos em carbono. Por que eu não devo colocar só os estercos, os resíduos de capina verde? Porque eu sobrecarrego a pilha de compostagem com material rico em nitrogênio. Isso pode favorecer a produção de amônia e começar a liberar mau cheiro na compostagem. O material, a decomposição é mais rápida, mas só que eu libero amônia e eu começo a ter perda de nitrogênio pela volatilização. Então eu tenho sempre que ter esse cuidado de mesclar esses materiais. Então percebam aqui, ó, chamando a atenção aqui para o arroz. Então muito duro. As palhas de arroz, então você evita colocar. E as folhas de acácia. A acácia manja é uma árvore leguminosa, também muito rica no seu material, das suas folhas. A relação CN de 50 a 70. Você pode até utilizando, mas não utilizar em grande quantidade. Porque isso eu sobrecarrego o trabalho das bactérias. E quando o trabalho da bactéria, quando há essa sobrecarga no trabalho da bactéria, ali do serviço ambiental dela e dos fungos, o que acontece? Ela começa a necessitar de um suprimento de nutriente maior.
ela começa a retirar nutrientes da própria pilha de compostagem para a estruturação dela mesma, para que se prolifere. Ou seja, se eu começo a sobrecarregar a pilha de compostagem com material muito duro, ao mesmo tempo que essa compostagem ela demora para que seja decomposto todo o material para que eu obtenha o composto orgânico, soma-se a isso também o empobrecimento desse material. Eu vou obter lá na frente um composto, vai ser mais demorado e ele vai ser mais pobre. Por quê? Porque parte do nitrogênio que eu preciso, ele é consumido pelas bactérias, porque ela gastou mais energia para poder degradar aquele material mais duro. Então, justamente você tem que ter esse cuidado de evitar que sobrecarregue a sua pilha de compostagem com material mais folhoso, rico em carbono. Então, como fazer a compostagem? Você entendeu a importância dela, como essa estratégia de fazer essa gestão dos resíduos sólidos, entendeu a importância dela para reduzir a questão dos resíduos nos aterros. Então vamos entender como eu posso fazer isso em casa. Considerando aqui, trabalharmos com a compostagem realizada por pilha e toneleira. Então o primeiro passo é você fazer a delimitação do espaço no chão. Você tem ali seu quintal, ou tem sua chácara, você procura um local sombreado, risca no chão, faz um quadrado. Você pode iniciar aí com 2 metros ou 1,5 metro de largura. O comprimento é variado, isso vai depender da quantidade de material que você tem, ali orgânico, e também da mão de obra. Aqui no exemplo colocamos 2 de largura por 3 de comprimento. Aí o primeiro passo a primeira camada eu distribuo o material rico em carbono, material seco, os capins secos, as folhas. Eu vou organizando de forma que esse material ele seja bem distribuído dentro dessa delimitação que eu risquei ao chão, para ficar nas dimensões da composteira de 2 por 3. Eu vou colocando até que alcance uma altura de em torno de 30 centímetros desse material, entre material verde e material seco, as folhas. O terceiro passo é distribuir os estercos, seja ele de caprino, ovino ou de bovino, ou então os resíduos de cozinha. Eu faço uma camada fina, ali em torno de 5 a 10 centímetros, e logo após eu rego essas camadas primeiras que foram feitas. Por que regar? Porque eu vou dar as condições para que as bactérias elas consigam se proliferar ali. Então, há necessidade de ter umidade. O quarto passo, aí eu novamente fiz a primeira camada, eu molhei, vou fazer novamente outra camada de 30 centímetros com material seco e folhas verdes ali trituradas. O quinto passo, aí novamente entro com a camada dos estercos e molho. Até que eu finalizo. Então, essa pilha ela tem que ficar, você vai fazendo nesse formato de um sanduíche, até que ficar em torno de pelo menos 1 metro, mas isso pode variar de 1 metro a 1,5 metro de altura. E você coloca no centro dela, bota um vergalhão de ferro para ficar monitorando a temperatura. Ali com em torno de 24 a 48 horas, você pode pegar esse ferro e vai perceber que ele está quente. Então ali as bactérias elas começaram a entrar em ação. Ali nos 2 primeiros dias, 3, essa temperatura sobe de 34, temperatura ambiente, 32, 33, para 45 graus. Ali com em torno de 3, 4 dias, essa temperatura ela sobe de 60 para 70 graus. Então ela dá um salto, essa temperatura aí, as bactérias entram em ação aí efetivamente. Ao concluir a pilha da compostagem, você finalizou, colocou o vergalhão, eu tenho que ter esse cuidado de fazer 3 reviramentos com intervalo de 10 dias. Sempre molhando os resíduos sem encharcar e mantendo o mesmo formato inicial. Para ter esse cuidado de manter o formato para que o ambiente ele propicie a proliferação das bactérias e a decomposição do material. O segundo é, após concluir os reviramentos, eu tenho que fazer esse monitoramento semanal da temperatura, com aquele vergalhão. Aí toco com a costa da mão nesse material, ou então posso utilizar um termômetro de haste. Assim como a umidade. Eu tenho esse cuidado de estar pegando o material, pressionando com a mão e ver se ele forma
forma um torrão. Se eu pego ali, ele forma um torrão, segura, então a umidade está boa. Mas se eu pego e solto, ele esfarela, o material está seco, é preciso você fazer a rega dessa composteira. Se no caso da barra de ferro estiver fria, isso quer dizer que teve problema ali ou de compactação ou falta de aeração. Então a necessidade de eu fazer esse reviramento. Mesmo que não seja ali o período dos 10 dias. Então eu reviro, molho, então rearejo esse material. Então isso favorece novamente o trabalho dessas bactérias. Porém, se estiver muito quente e tiver com um mau cheiro essa composteira, eu posso ter problema de compactação e falta de oxigenação. Então eu refaço o reviramento dessa composteira. Posso colocar um pouquinho mais de material. Então eu rearejo para que as bactérias aeróbias elas repovoem. Porque no caso o mau cheiro é provocado por bactérias anaeróbias, que produzem esse mau cheiro de podre. E quando é que eu utilizo o composto orgânico? Então, para o ponto ideal para a utilização, como eu falei, a gente tem que levar em conta a temperatura. Na medida que a temperatura ao longo do período, ali entre 80 e 120 dias, essa temperatura vai variando, como eu falei. Ela vai ficando ali entre 55 e 65 graus, até ela entrar no processo de maturação. Então eu faço periodicamente a monitoramento da temperatura. Quando ela vai entrando no processo de maturação, essa temperatura cai. Também outro fator que eu levo em conta é a cor. O composto ele vai mudando de coloração. Vai ficando uma coloração marrom, preta. O cheiro, aquele odor dos estercos, quando vai chegando no período do ponto de utilização, eu só tenho apenas aquele cheiro tipo de terra. E a textura. Os resíduos eles devem apresentar textura fina, ou seja, quando você verifica, você começa a perceber que a maior parte do material que estava lá, você não consegue mais separar, porque foi degradado, e ele vai se tornando um material de textura mais fina. Então, esse aspecto é observado nas pilhas de compostagem, aquele que você faz no chão, que aí ele leva em torno de 80 a 120 dias para ficar pronto a temperatura, porque quando ela chega no ponto ideal, essa temperatura cai para a temperatura ambiente. E por causa das composteiras em baldes, em torno de 40 a 50 dias, você vai monitorando, em torno de 40 a 50 dias, fazendo aquela mistura semanal dos resíduos. Nesse período aí de 40 a 50 dias, você já pode estar utilizando para colocar nas suas plantas. Aqui um gráfico de acompanhamento da temperatura que fizemos, para ilustrar o que eu estava falando. Quando você inicia a pilha de compostagem, ela está a temperatura ambiente ali, 31, 32 graus. Aí com 2, 3 dias a temperatura sobe para 49, depois ela sobe para picos ali de 61, vai variando entre 50, 55, 60, 65 graus. Então ela vai oscilando ao longo do processo de compostagem. Até que quando ela entra em maturação, essa temperatura ela começa a cair, até que ela chegue em temperatura ambiente. Como eu comentei, lá o composto ele já vai estar bem escurecido, vai ter aquele odor de terra, e também, quando você pega no vergalhão, não há mais calor. A temperatura ali já está ambiente, cessou a parte ali da decomposição, você pode estar utilizando o material, o composto produzido. Então aqui a medição da temperatura, você pode fazer aqui pelos termômetros de haste. Aqui à esquerda uma composteira com 51 graus, 57 graus, e à direita aqui uma com 39. Então você vê que essa aqui da direita, ela está entrando já no processo de maturação. Aqui um composto com maturação finalizada, pronto para uso, como vocês veem aqui, né? Ele bem escuro, bem amarronzado a textura. Então pronto para você utilizar nos cultivos. E alguns fatores que influenciam na compostagem. Alguns fatores a gente tem que se observar para que, como é comentado, a eficiência da decomposição ela permaneça. E você não tenha problema ao final com o seu produto, que é o composto orgânico. Então, sobre a pilha da compostagem,
vai ter a ação dos decompositores, que são as bactérias, fungos e alguns insetos. Sobre essa pilha e esses micro-organismos, vai sofrer a ação do oxigênio, que ela é importante. Essa pilha ela tem que estar arejada para que as bactérias possam estar utilizando esse oxigênio para o seu metabolismo. Sem ele, eu começo a ter problema de proliferação de bactérias anaeróbias e a começar a ter liberação de mau cheiro nesta composteira. A umidade, né, tem que ter umidade para que as bactérias se proliferem, então ela tem que ficar entre 50% e 55%. A relação CN, que a gente comentou, que está relacionado a essa dureza desse material. Ela tem que ficar entre 26 e 35. Materiais muito duros, como a gente comentou, né? Serragem, as palhas de milho são muito duras, a relação CN muito acima disso. Então o processo ele se alonga demais, então tem que ter esse cuidado. A temperatura, ela tem que varia ali entre 60 e 55, 65 graus. A temperatura é o principal indicador físico de que o processo está adequado. Então você faz isso periodicamente, mede a temperatura para saber se há necessidade ou não de molhar e fazer o reviramento dessa composteira. O pH, né, está relacionado com a acidez. No decorrer do processo, esse pH ele varia, ele vai variando ali de fracamente ácido a alcalino, ficando ali em torno de 7, pH neutro a pH 8, mais ou menos, entre 8 e 9. E o tamanho das partículas, né? Então tem que ficar entre 1 a 5 centímetros. Então, cuidado que você tem que ter para que esse material ele seja bem quebrado, para que aumente a eficiência das bactérias. Material muito inteiro faz com que aumente o tempo de decomposição. Aqui um resumo disso. Então, os fatores biológicos, que são as bactérias, fungos, alguns tipos de besouro, coloembolos, que são insetos de solo, que agem sobre esses resíduos orgânicos, juntamente com os fatores físicos e químicos, que eu comentei, o oxigênio, a questão da umidade, a temperatura, sobre esses resíduos orgânicos, até que eu obtenho o composto orgânico. Os benefícios dele para o solo. Os químicos, há fornecimento aqui de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, ferro e enxofre, e aumento da capacidade de troca de cátion, né? E aumento também na estabilidade do pH. Ele tem ali, você vê que ele tem presença de cálcio, isso ajuda também a neutralizar a presença de alumínio nesse solo, além da questão da matéria orgânica, que favorece ali essa infiltração, favorece a porosidade do solo. O aspecto que a gente comentou, o aspecto físico, né? Então, o químico está relacionado aí o material, os nutrientes, né, necessários para as plantas. Então, os essenciais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Ferro e enxofre como micronutriente. Os físicos, melhoria da aeração, infiltração da água, né? Você melhora essa infiltração. Os micro-organismos, porque aumenta a diversidade biológica do controle de patógenos. E aqui, o composto orgânico pronto para uso. Você vê aqui, né, bem escuro, textura fina, então apto para ser utilizado nos cultivos. Aqui eu trouxe aqui a composição nutricional de 3 compostos orgânicos. Você percebe aí no composto 1, 35% de matéria orgânica, a relação CN ficou 20, então você vê que ele fica dentro daquele intervalo da relação CN ideal, né? Ficou entre 12 para 1, 11 para 1, 20 para 1. pH ali fraca, quase neutro a alcalino, então você vê ali percentuais de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, de cobre, de zinco, de ferro, manganês e boro. Então você vê que há um fornecimento aqui de macro e de micronutrientes que são importantes para o desenvolvimento das plantas. Aqui o chorume, o cuidado que a gente tinha comentado do chorume, é justamente esse líquido escuro, altamente poluente, se descartado de qualquer forma no ambiente. Esse aqui é um chorume que eu coletei da minha composteira doméstica, mas que quando você utiliza ele de forma adequada, é um excelente fertilizante líquido, pode estar sendo utilizado nas plantas, né? Utilizado como biofertilizante.
Aqui eu utilizo ele, para cada 100 ml dele eu coloco, completo com 1 litro de água e faço a rega dos pés das plantas. Então, um excelente material para você trabalhar com fertilizante líquido. E onde utilizar o composto orgânico? Você pode estar trabalhando nos adubos, na adubação dos canteiros, de hortaliças, de plantas medicinais, nos preparos, na produção de mudas, seja elas nativas, frutíferas, adaptadas, domesticadas, hortaliças. Ou seja, em resumo, você percebeu que a compostagem como uma estratégia agroecológica, você vê que ela é extremamente importante, porque ao mesmo tempo que, como eu coloquei, ela mitiga, ela reduz essa carga de material orgânico que iria para ao mesmo tempo que ela evita que vá para o lixão, os aterros sanitários, esses resíduos orgânicos, quando a gente faz o recorte desses restos de comida, cascas de frutas, as podas ali de árvores, de gramados, ali do serviço urbano, quando você reutiliza isso, faz esse aproveitamento para compostagem, eu evito essa carga que vai para os aterros, os lixões, ou também a céu aberto, ou para rios, riachos. Eu produzo um material, um adubo de excelente qualidade para a produção de hortaliças, frutíferas, produção de mudas. Então, é extremamente importante. Então, na nossa reflexão, você pode observar que a compostagem ela é uma estratégia extremamente sustentável, importante. Você pode estar justamente para ajudar a fazer a gestão dos resíduos que você produz na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, nas suas chácaras, que ao mesmo tempo que você gere o lixo produzido orgânico, você pode estar produzindo adubos orgânicos para suas plantas. E, se quiser, até mesmo estar produzindo para gerar renda, fazendo a venda disso, por exemplo, para lojas de jardim. Então veja o quanto que é importante essa questão dessa ferramenta que é a compostagem. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção. Por esse tempo o vídeo ficou um pouco longo, mas achei importante a gente trazer esse detalhe para que ficasse bem fixado esse entendimento do que é a compostagem em si. Porque às vezes se fala compostagem, mas às vezes a pessoa não tem um entendimento, um aprofundamento do que seja dessa ferramenta extremamente sustentável. Então ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Você pode fazer os seus comentários, coloque ali as suas observações, considerações, sugestões. Comente, curta, que é importante. Coloque dúvidas, se tiver alguma dúvida, perguntas, a gente pode estar fazendo esse complemento. Então, até lá e obrigado pela atenção de todos.